Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a você, meu irmão, minha irmã, que hoje acompanha o canal da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de alegria. É até aquele dia que se diz, né? É proibido ter tristeza, porque o Senhor ressuscitou. É a nossa Páscoa semanal. Cada dia, cada domingo, nós revivemos a mesma alegria da ressurreição de Jesus. Então hoje você é convidado a estar feliz, estar alegre, porque o Senhor está contigo e hoje Ele quer preencher a sua e a minha semana de uma bênção sem igual. De um momento sem igual, de uma alegria sem tamanho. Aquela alegria que, mesmo na provação, mesmo na tribulação, nós podemos fechar os nossos olhos e descansar. Saber que o Senhor está ao nosso lado. E ele combate conosco. É valente guerreiro e está conosco para nos ensinar essa valentia e para que possamos buscá-lo a cada momento. Hoje eu convido você a ler comigo o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Mateus 11, 25 ao 30. É Jesus que vai nos ensinar por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. Vamos ouvir juntos? Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O consolo de Deus hoje para nós é belíssimo e nos ajuda a entender e a sentir melhor aquilo que é o verdadeiro seguimento de Jesus. Jesus, depois de ter durante a sua pregação, ele começa a perceber que os pequenos também estão entendendo de fato a mensagem do Evangelho. Não entender só com a cabeça. Entender só com a cabeça é fácil. Mas entender com o coração, muitas vezes é muito mais difícil. É colocar na vida, é aplicar na vida, é ter a certeza que aquele ensinamento vai servir. Essa é a maior alegria de um professor. Né? Essa é a maior alegria de um professor. Então, Jesus tem essa alegria e num momento de êxtase, de grande alegria, de grande entusiasmo, e essa palavra é bonita para esse momento, entusiasmo vem do grego com Deus dentro, en theos siasmos, com Deus dentro. Ou seja, Jesus estava naquele momento sentindo tão forte a presença de Deus, do Pai, no caso, dentro de si mesmo, porque ele também é Deus junto com o Pai, mas era uma presença tão forte que se espalhava ao redor, se espalhava naqueles que o ouviam, e ele de repente rompe nessa oração. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas, estes ensinamentos, aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ora, se a gente for pensar bem, o Evangelho é uma coisa muito simples. Seguir Jesus é muito simples.
Jesus não deixa propriamente no Evangelho um conjunto de regras e normas. Nem a própria vida dele é um conjunto de regras e normas propriamente ditas. Mas nada mais é do que a conexão com o Pai. Na vida de cada um, o Evangelho vai se revelando. E aí, nós temos a certeza. Não é a livre interpretação da Bíblia que Lutero muitas vezes deixou como um legado para os seus seguidores e que ainda hoje causa desastres, desastres e fanatismos. Mas é ter a certeza de que a palavra de Deus está entrando em nossos corações de uma tal forma que está se movendo e agindo de acordo com aquilo que ele deixou por escrito. Então não é uma coisa tão difícil assim. Se ouvirmos a voz de Deus, se soubermos que Ele nos conduz, que Ele nos defende, será fácil caminhar com Ele. Olha, meu irmão e irmã, isso também me deixa de uma forma entusiasmada. Porque eu sei que é possível alcançar a santidade. Santidade, muitos dizem, só Deus é santo. Sim, só Deus é santo. Mas por meio de Jesus Cristo, ele partilha essa santidade conosco. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Ser kadosh. Kadosh é hebraico e significa separado. Deus é santo porque ele é o totalmente outro. Ele está fora totalmente de nós, da nossa realidade. Mas sem Jesus Cristo, esse totalmente outro também se torna nossa realidade. Então é possível entender, é possível seguir a palavra de Deus de uma forma simples, buscando ouvi-lo a cada dia. Havia um teólogo moral que dizia que a última instância moral, o último juiz moral, é a consciência de cada um. E é nessa consciência que Deus fala, e fala integralmente pela palavra. Se a gente não tem ainda uma consciência formada, está na hora de buscar na palavra de Deus a formação da nossa consciência moral. Não só moral, mas física, questão de convivência com os amigos, com familiares. Buscar na palavra de Deus aquilo que ele quer nos dizer. Isso é formidável, porque nos coloca em uma atitude totalmente diferente. A atitude da verdadeira escuta e cumprimento da palavra do Senhor. E como ele nos ensina isso? Pela vida de Jesus Cristo. Por aquilo que ele nos deixa falado, escrito pelos seus discípulos, apóstolos, né? Escrito por aqueles que vieram também depois dos apóstolos, que apóstolos só 12. Mas Marcos não foi discípulo direto de Jesus, ele foi secretário de São Pedro. Então ele ouvia de São Pedro e transcrevia. Lucas era secretário, entre aspas, de São Paulo, era companheiro de viagem de São Paulo. Então ele ouvia o que os apóstolos tinham dito a Paulo, todas as histórias a respeito de Jesus, conviveu com alguns apóstolos e também transcreveu. Mateus e João foram discípulos diretos, então eles viram e ouviram. E os evangelhos todos se encontram, se a gente for ver bem, todos os evangelhos se encontram, seja nas palavras, seja no sentido último dele, que é levar para Deus. Mateus, Marcos e Lucas, a gente pode até tentar resumir num único evangelho, mas João ele tem uma forma diferente de falar, mas que bate perfeitamente com a espiritualidade dos outros três. Então nós podemos afirmar a veracidade do evangelho pelos encontros de palavra e espiritualidade deles. E é por isso que é tão simples. É tão simples seguir Jesus. Por que o mundo ainda tem medo de seguir Jesus? Porque muitas vezes aqueles que seguem Jesus colocam normas muito
diretas e impõem normas. Impõem normas que muitas vezes não estão naquela relação, digamos assim, de escritos do Evangelho. E aí isso dá um bode, isso dá um problema, que se a gente for parar para pensar, é a causa do grande fanatismo religioso que nós temos hoje. A religião ela só vem para ajudar o homem a caminhar para Deus. E Jesus deixa uma, que é a Igreja Católica fundada sob São Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre ela constituo minha igreja. Pronto, acabou. Igreja, Deus só deixa uma, por meio de Jesus Cristo, a Igreja Católica. Logicamente, surgiram outras ao longo do tempo que têm uma certa pequena comunhão conosco, porque usam a mesma palavra de Deus, pregam a mesma palavra de Deus, com a mesma sinceridade, com o mesmo carinho, embora discordem muitas vezes da igreja. E isso muitas vezes é um ponto de discórdia. Mas quando há sinceridade, o Senhor nos une, ao menos na oração, ao menos em torno da palavra, embora não estejamos em comunhão plena, mas há uma possibilidade de diálogo e comunhão. Mas a simplicidade da palavra nos une. E isso é muito bonito. É muito bonito. Eu não estou defendendo um pluralismo religioso, por favor. Não estou. Eu sou católico, romano, fiel ao sucessor de São Pedro, que é o Papa, e principalmente fiel à palavra de Jesus. Entretanto, a simplicidade do Evangelho me leva a reconhecer a presença de Deus em algumas outras confissões cristãs. Porque quem criou este mundo foi Deus. E ele esconde a sua sabedoria naquilo que é simples. Ele esconde a sua sabedoria onde ele quer. Muitas vezes ouvimos a voz de Deus em coisas muitas vezes que aparentemente não são de Deus. Mas ele nos permite escutar a voz dele. É preciso então ligar o Wi-Fi, né? Que a gente sempre brinca aqui com esse termo Wi-Fi. Mas o Wi-Fi é exatamente isso. É a palavra de Deus conectada conosco que nos leva a agir, a ser de acordo com essa palavra. Simples assim. Quando nos deixamos ouvir, quando deixamos que a voz de Deus fale no nosso ouvido e no nosso coração, a nossa vida muda. E muda para melhor. Porque Deus é Pai e quer o melhor dos seus filhos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado do Pai que houvesse o escondimento das verdades no mundo. E aí nós precisamos ter os ouvidos atentos, principalmente os ouvidos do coração. O coração também ouve, tá? É principalmente os ouvidos do nosso coração que precisam estar atentos à voz de Deus. Independente do que aconteça. Pode acontecer o pior desastre na nossa vida. Como dentro da minha vida, e aí abro um parênteses pessoal, dentro da minha vida, duas grandes tragédias aconteceram. A morte do meu pai, quando eu tinha 9 anos, e o meu pai era um jovem, ele tinha 36. De uma forma brutal e trágica e repentina. E a outra grande tragédia da minha vida foi a morte da minha mãe, com 63 anos, também, vamos dizer, uma jovem senhora, mas que ficou 20 dias no hospital com um AVC e simplesmente foi a cabo. Mas o que importa nisso tudo, apesar dessas grandes tragédias, foi por meio delas que eu escutei a voz de Deus e comecei a trilhar o rumo da minha vida. Durante a morte do meu pai, eu ainda não tinha assumido, de fato, uma caminhada com Jesus. Já na morte da minha mãe, por mais dolorida que tenha sido, eu já estava nesta caminhada assumida com Jesus. Com certeza, tudo foi muito mais fácil, porque Deus guiou, Deus conduziu, Deus abençoou
a tal ponto de me trazer até o momento em que estamos agora. Sem essas duas tragédias na minha vida que me fizeram ouvir a voz de Deus, talvez eu hoje não estivesse aqui. Com certeza eu não estaria aqui. Deus sabe o que faz. E Ele aproveita muitas vezes de momentos tristes, de momentos chatos na nossa vida, não só para nos ensinar lições, mas para nos colocar no trilho da sua palavra. Jesus continua: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo! Então, fazendo um paralelo lá com aquilo que São Paulo vai falar numa das suas cartas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes eu brinco, principalmente quando eu tenho a oportunidade de falar com jovens, até o encontro com um leão faminto. Porque das duas, uma. Ou Deus vai me dar força para dar um mata-leão no leão, e aí eu tô vivo, ou o leão me devora e eu vou louvar Deus no céu. Mas tudo vai concorrer até a morte. Nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, Paulo também fala, né? Haverão de nos separar do amor de Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, fome, miséria, nudez, perigo, espada, angústia, perseguição? Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tudo foi entregue àquele que nos amou, que foi Jesus, Deus feito homem, a ponto de vir em carne humana, sentir o que nós sentimos. E quando volta para o céu, ele apresenta a nossa humanidade no meio da Trindade. Agora Deus sabe o que o ser humano sente. E sabe o que o ser humano sente por meio de Jesus de Nazaré. Não só a dor de ser incompreendido, a dor da perseguição, a dor da morte, porque ele sofreu a morte do Pai. Jesus sofreu uma morte do Pai. Sofreu a morte de Lázaro, chorou na morte de Lázaro. E por aí vai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Alegrias e tristezas da carne humana, vida e morte, tudo está nas mãos de Deus. Ninguém conhece o Filho, ele continua, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E a quem o Filho quer revelar esse tudo? A você e a mim. A cada um de nós que busca estar nesse trilho do Senhor, que busca conhecê-lo de uma forma profunda e intensa. É uma grande alegria isso. Conhecer a Deus de uma forma profunda, de uma forma imensa, de uma forma que você não tem como perceber. Mas que Ele te conduz, Ele te explica, Ele te defende nesse caminho. E a certeza interna da paz que você tem é uma certeza fantástica. Que nem a pior das provações, nem a pior das tribulações pode te tirar. E é por isso que Jesus fala, né? Além de sermos os destinatários dessa revelação do Pai, e o grande carteiro dessa revelação é Jesus Cristo, não bastando isso, ele ainda nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, abatidos pelo peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Olhem nisso, Deus quer nos dar o descanso. Às vezes a gente se preocupa com nada. Às vezes a gente se preocupa porque o outro está nos ferindo. Uma liberdade que nós demos ao outro muitas vezes de nos ferir. Vamos a Jesus. Mesmo que seja difícil, vamos a Jesus. Mesmo que seja dolorido, tá difícil, vamos a Jesus. Eu tenho uma amiga que diz que na raiva ela não consegue rezar. Que ela diz que ela não conseguiria oferecer a Deus a oração perfeita. Gente, pelo amor de Deus, até na raiva podemos rezar. Quando você conversa com Deus, Senhor, tô com raiva de fulano de tal, tô com raiva desta situação. É colocar em Jesus o próprio fardo, o fardo da própria raiva.
e ele nos alivia, gente. Ele nos traz a paz, a certeza da paz, que é indiscutível, que é inegável. E que é preciso que nós busquemos essa paz o tempo inteiro. Como? Ligando-nos com o Senhor. É a todo momento estar em contato com Ele. Como? Só fazendo em nome do Pai? Só fazendo Pai Nosso e Ave Maria? Não somente. São importantes orações. O Sinal da Cruz, com que nós abrimos e fechamos essa reflexão. Vamos fechar daqui a pouco essa nossa reflexão. Não somente isso. Não somente o Pai Nosso e a Ave Maria que nós rezamos e devemos rezar. Pai Nosso é a oração deixada por Jesus. A Ave Maria é totalmente bíblica. Mas, principalmente, a oração do coração cotidiana. Senhor, meu filho está com essa dificuldade. Pode, por favor, vai lá e ajuda. Nas angústias, Senhor, olha, tá difícil. Tá difícil demais passar por essa situação. Me ajuda. Ganhou uma grande bênção. Ah, Senhor, muito obrigado. Olhe, que maravilha. Ele quer ser seu companheiro. Jesus está dizendo aqui, simplesmente para a gente resumir, tô contigo e não abro. Se nós tivéssemos que resumir o evangelho de hoje, seria exatamente isso. Tô contigo e não abro mão. Por quê? Porque ele quer nos trazer a felicidade, a paz, mesmo diante da tribulação. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. E sendo assim, vós encontrareis descanso. Nada como ser manso e humilde. A mansidão é a virtude que nos leva adiante muitas vezes de uma flechada que estamos para receber, manter aquela calma de saber o que podemos fazer. E a humildade é a verdade. É saber que com minhas forças eu não posso contar. Paulo foi extremamente humilde quando ele falou: quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. É por aí. Porque aí temos a certeza de que esse Deus nos conduz e nos abençoa. E nos dá força para segurar essa flecha que está para nos atingir. E se essa flecha nos atingir? Vai servir para nosso crescimento e a nossa santificação. O jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. Por isso, vamos rezar para nesse dia, dia do Senhor, aprendermos a, no cotidiano da vida, colocar a oração como sendo o nosso propósito de vida. O fé da nossa vida precisa estar conectado com o Senhor, para que possamos escutá-lo e seguir o seu passo. Rezemos juntos. Senhor nosso Deus, eterno e todo-poderoso, que pela vinda do vosso Filho feito homem como nós, pela humilhação que ele passou, reerguestes o mundo decaído. Enche os nossos corações de uma santa, profunda, imensa e verdadeira alegria. E dai aos que libertastes da escravidão, de tudo aquilo que nos separa de ti, Senhor, a alegria da eterna e verdadeira. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que contigo o Espírito Santo vive e reina para sempre, e é Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Se essa palavra, meu irmão, minha irmã, te iluminou, te trouxe paz, deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante para a gente ver como é que a reflexão está chegando no seu coração. Deixa seu pedido de oração aqui também nos comentários. A nossa comunidade Gerando Vidas toda, hoje, dia do Senhor, todos estamos indo à missa. Temos voluntários também evangélicos que vão para o culto, então vão rezar também. Então, vamos colocar nessa comunhão de oração. E assim, Deus vai se fazer presente na sua e na minha vida, libertando-nos do fardo, do peso, não só do pecado, mas de tudo aquilo que nos separa de Deus. Tá bom? Então,
vamos continuar o nosso dia com o Senhor. Que pela intercessão de Santa Paulina, cujo dia é hoje, a primeira santa canonizada, santa ela italiana que se santificou aqui nas nossas terras brasileiras. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Prossiga seu dia, meu irmão, na bênção e na paz do Senhor. Deus abençoe!